E aí, pessoal que foi convencido a comprar ações da Apple e está esperando o preço cair para vender tudo. É, modéstia muito à parte, e para ser sincero, quase inexistente, né? Modéstia quase inexistente. Eu acho que esse vídeo aqui ele ficou muito bom, eu me orgulho muito de ter feito. E assim, você não precisa ver 57 minutos de vídeo, mas tem algumas partes em que esse cara ele fala do tamanho da frustração dele de ter entrado e saído várias vezes da China com stop loss, né? De ter saído com perda várias vezes da China. E ele fala o quanto a China é inóspito para investidor, porque você entra lá, você compra ação por 10 yuan. A empresa cresce 5% no primeiro ano, cresce 5% no segundo ano. Aí você vai vender a ação, porque ela não te deu dividendo nenhum. Aí você vai vender a ação, ela tá 10 no pregão. Aí você fala, porra, se ganha 5% no primeiro ano e de 5% no segundo, é mais de 10%, porque tem o 5% do 5%. Eu deveria, no mínimo, vender por 11 isso daqui. Mas você vai no pregão e tá 10. A China ela está conseguindo impedir o enriquecimento através de especulação. Então, você não vê essa poluição de informação das diquinhas do especialista. Você não vê pessoas falando mal e muito bem de empresas porque está inóspito ainda para quem investe. Então, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, comprar ações da BYD e ficar falando assim, cara, foda-se que não está valorizando. Ela cresce 5% no ano, 5% no outro ano, 6% no outro ano. O preço ainda está 10, mas uma hora vai. E a hora que os caras começarem a vender carro elétrico, eles vão ganhar tanto dinheiro que aí eu vou ficar rico. E aí você vê que o chinês ele desenvolveu tecnologia, ele aprendeu a otimizar o processo, ele aprendeu a fazer não sei o que, e aí ele formata o produto e dá o preço. O preço é 10 real mais o frete. Aí você fala, vai tomar no o seu filho da puta, o Tesla tá vendendo esse carro por US$ 200 mil, você quer vender por US$ 15 mil, você é um retardado, eu vou vender essa merda de stop loss. E não dá para investir na China, realmente, porque quem está acostumado com o mercado de ativos do Brasil, quem está acostumado com o mercado de ativos americano, faz sentido pro cara comprar ações e deixar pro neto dele, sendo que ele não sabe quanto que a empresa vai valer, não sabe quanto que vai estar no pregão e não sabe quanto que a China vai pagar. Mas o cara, ele quer se projetar. Não tô falando desse, esquece esse vídeo aqui. Mas o cara, ele quer se projetar no mercado como o cara que vai cobrar uma tarifa sua, uma taxa sua, para te ensinar como que você vai investir o seu dinheiro. Então, assim, para eu te cobrar percentual de ganho, você tem que ter ganho. Para eu te cobrar uma grana, você tem que ganhar dinheiro. E tá dando para ganhar na China? Não, não tá dando para ganhar na China. Onde tá dando para ganhar? Dá para ganhar com Bitcoin, dá para ganhar com no Coin, dá para ganhar com empresa americana porque só sobe. Então, assim, como as empresas chinesas elas estão despontando, crescendo cada vez mais em valor, mas não estão crescendo no pregão, você leva o capital do seu cliente, porque você é vendedor de diquinha, para um lugar onde as ações de fato estão subindo. E aí a mesma coisa de Bitcoin no Coin, porque assim, se no seu primeiro mês você teve um ganho de 5% na carteira e eu peguei uma comissão disso, depois você teve um ganho de 3% na carteira e eu peguei uma comissão disso, vai subir e eu vou pegar a comissão todo mês. Quando cair, derreter o preço e tiver uma correção de ativos, quando esse P500 tiver uma correção de verdade, vai cair de uma vez só. Aí sabe o que acontece comigo? Eu não te cobro comissão. Ah, é justo. É justo. Quanto que você herdou de papai? Quanto que você herdou de papai? Não foi 500 mil? Me dá, eu vou investir esses 500 mil para você nos Estados Unidos. Aí eu vou comprar metade de ações da Apple, metade de ações da Nvidia. Você vai ganhar muito dinheiro. Só saiba disso. E a 500 mil, depois você vai ter 505 mil, você me dá uma comissãozinha. Aí depois você vai para 525 mil, você me dá uma comissãozinha. Aí depois você vai para 550 mil, você me dá uma comissãozinha. 570, 500, 600 mil, aí você me dá uma comissãozinha. E aí, de repente, 100 mil. Pô, deu merda, né, velho? Não, aí fica de boa. Aí você não precisa me pagar a comissão. Valeu, falou. Aliás, talvez você não queira continuar investindo comigo, mas isso a perda de você no meu portfólio é um preço que eu estou
Disposto a pagar, falou aí. Beijo. Tá vendo que eu vou me alimentar de comissão de todo mundo cujo patrimônio eu gerencio, e eu vou ganhar comissão até o dia que não der para ganhar mais, e aí eu paro de ganhar? Agora você tem que... Ou seja, para ser o gestor financeiro, é fácil. Relativamente fácil no mercado que só sobe. Né? Daqui a pouco vai ter uma queda de... Bom, eu tenho medo de fazer profecia a respeito do mercado brasileiro, porque não dá. O que eu estou dizendo é que talvez a época dos day traders volte. Então se prepara, porque daqui a um tempo talvez você comece a ver propaganda de day trade na televisão o tempo inteiro. Pode não acontecer também. Mas beleza, você está comprado nos Estados Unidos. E aí você está comprando a ação da Apple, que só sobe. Porque afinal de contas os caras lançam produtos revolucionários, eles conseguem agregar valor de marca, e eles conseguem pegar tudo que já existe e vender num formato que todo mundo quer e todo mundo está disposto a pagar, porque tem valor e sempre vai ter. Ok. Mas calma. A gente tem uma notícia como essa. E que notícia é essa? A China encontra com o ex-presidente de Taiwan. O que aconteceu? A China supostamente não, ela se dividiu em dois. Um lado, China, e o outro lado, quero ser a China de verdade com a ajuda dos Estados Unidos. Eu quero me abrir, porque os Estados Unidos está comprando muita coisa, muito caro. Eu quero vender para eles. A China pobre, não quero vender nada para ela. Hong Kong está me dando muito bem, então eu quero ser a China que deu certo. Eu quero ser a China que é amiga dos Estados Unidos. Então eu vou pegar a arma, tecnologia, recursos, e vou produzir coisas que eles querem comprar, vou produzir barato e vou conseguir vender, e Taiwan está no topo da tecnologia que faz os chips que alimentam os eletrônicos do mundo inteiro. E durante muito tempo, Taiwan ficou se bicando com a China, no sentido de nós somos a China de verdade, vocês são os atrasados, a gente é amigo dos gringos, vocês não são. A gente é amigo da Europa e vocês não são. A gente é capitalista e vocês não são. E vocês se fodam aí porque a gente que é feliz e rico. E a China falando, nós somos a China de verdade, inclusive vocês são nossos. E qualquer hora eu vou entrar nessa porra aí e vou pegar essas fábricas de chip tudo pra mim. E os Estados Unidos falando, isso jamais vai acontecer, porque se acontecer a gente vai tacar bomba em vocês. É como se o Biden estivesse com tropa em Taiwan falando pra China, você não é doido de entrar aqui. É como se ele tivesse, assim, há muitos anos já fazendo isso e a China não entrou, ela não foi doida. Mas a narrativa a qualquer momento a China vai ser doida. A qualquer momento a China vai ser doida. Se prepara, porque a China é comunista, a China não é má, a China é perversa, a China... os caras são bandidos e uma hora eles vão querer atacar a democracia de Taiwan. E tá entendendo que não tem nada a ver com democracia, tem a ver com interesses dos países. E o povo de Taiwan, ele era muito parecido com o povo de Hong Kong. E o povo de Hong Kong está mudando. Por quê? Porque eles são aqueles caras que se orgulhavam de morar na cidade, porque a parentaiada morava toda no campo, a parentaiada toda morava na roça, e aí o cara foi morar na cidade, de repente ele era chique, ele andava de carro e ele ia para teatro, e aí ele ficava caçoando do parente que era um nordestino que trabalhava na roça. E aí esse nordestino que trabalhava na roça hoje tem fazendas de soja, e ele está trabalhando de cobrador de ônibus. E aí no encontro de família o cara vai com o Celta prata dele, e aí o primo da roça, aquele coitado que morava no interior, ele chega lá de Hilux, ele chega, né, de S10, e você fala, porra, o que está acontecendo? Então não é mais chique você falar que é de Hong Kong. Por quê? Porque o cara que mora nas grandes cidades da China ou no interior da China está vivendo melhor do que o cara que está vivendo em Hong Kong. E logo, assim, vai demorar. Mas assim, a galera de Taiwan, ela já não consegue se ver como superior à galera que está morando na mainland, no continente. Eles estão vivendo uma vida muito boa, só que eles já não conseguem falar, nossa, como a nossa qualidade de vida é infinitamente superior à da China. Já não está dando mais para falar isso. E o que está acontecendo?
Do mesmo jeito que antigamente o Brasil ele vendia quase tudo para os Estados Unidos e para a Europa e a gente tinha 3% de comércio com a China e para a gente era um pesadelo contrariar americano e europeu, e a gente comercializava muito com a Argentina, com o Mercosul aqui, hoje 60% do que a gente vende e do que a gente compra, o nosso maior parceiro comercial é a China. Então, quando o Macron ele fala assim, ou você faz o que eu estou mandando, ou eu fico de mal, o Brasil ele pode muito bem falar, então eu fico de mal, mas ele não faz. Ele vai lá e o Lula casa com o Macron naquela cerimônia bonitinha que teve lá na Amazônia. Mas tudo bem, você percebe que hoje a gente está muito mais, tem que dar muito mais importância para a China do que para o Macron, porque o que a gente vende para a França todo ano é muito pouco, justamente porque a gente aceita as esmolas para cuidar da Amazônia que a França nos dá? Sim. Então, uma vez que você entende essa dinâmica, você tem que entender o que está acontecendo com Taiwan. Taiwan antes exportava praticamente tudo para os Estados Unidos e para a Europa e comprava muita coisa deles. E o que está acontecendo agora é que grande parte das vendas de Taiwan está acontecendo para a China e ela está comprando muita coisa da China porque aquilo que vinha da Europa e dos Estados Unidos está vindo da China muito mais barato. Então está tendo uma aproximação de interesses que está indo muito além do discurso. E isso é uma realidade que você precisa entender. Outra coisa que eu posso dizer, porque eu tenho estudado bastante chinês e porque eu tenho conversado com muitas pessoas da China, como que é a relação, como que você vê a treta aí com Taiwan? E assim, eu renovo assim, as fofocas, eu converso com outras pessoas, mas parece que todas as pessoas com quem eu converso, parece que elas combinaram. Ou elas realmente acreditam nisso. E elas falam, olha, não dá para saber. Não dá para saber qual que é o negócio da China e do Taiwan, por quê? Porque tem muita mentira. O governo fala uma coisa e não é verdade, aí Taiwan fala uma coisa e não é verdade, aí a gente fica trocando farpa e não é verdade. Mas não tem cabimento a gente se atacar porque é todo mundo chinês. Então tem essas brigas aí. Então o que você precisa saber que essa ideia que falam que a China, você não pode falar o que você pensa, você não pode pensar alto porque senão o governo descobre e te prende, e você não pode manifestar suas vontades, é verdade, até a linha 2. Aqui a gente pode manifestar vontade, só que a nossa vontade não é feita. É basicamente isso. Você fala, eu queria que acabasse essa vergonha, essa falta de pouca vergonha, essa puta falta de sacanagem que era a política do nosso país. A gente queria que acabasse, não acaba. Mas a gente pode falar que a gente queria que acabasse, só não acaba. A China, você não pode falar que está ruim. Você pode, no máximo, manifestar intenções através dos vereadores que vão escalando cada vez mais. Aí, quando chega lá em cima, na representação, você fala, é isso mesmo que a galera aqui de baixo está falando, é isso daí que a gente quer que o governo saiba. Se o governo vai acatar isso ou não vai, é um problema do governo, não é problema do cidadão comum. Ele já manifestou a vontade dele, ele não tem que ficar acompanhando isso todo dia, ele tem que trabalhar para fazer o país dele crescer e para cuidar da família dele, para a família dele ficar melhor do que está hoje. Basicamente isso. E aí, quando eles falam de Taiwan, cara, é tudo chinês. A gente não tem cabimento. A gente é parceiro comercial aqui, não tem cabimento. Mas não dá para saber, né? Porque fala-se muito. E esse fala-se muito tem a mídia oficial do Partido Comunista, que é completamente descredibilizada, mas existe um acordo tácito entre população e governo, que é os caras mentem fingindo que a gente acredita e a gente finge que a gente acredita. E não é como se você não tivesse possibilidade de pagar outras fontes de informação e consultoria. Então o governo fala, a economia cresceu tanto, as vendas cresceu tanto, o exército cresceu tanto, a sociedade melhorou tanto. Você fala, tá bom, legal, da hora. Aí você vai no outro jornal, que não é do Partido Comunista Chinês, e vê como. Aí tá lá. Nós somos uma consultoria independente. Isso daqui é o que a gente acha, mas a gente não questiona o resultado do governo, não. Como a gente olhou só para um pedacinho da China, a gente está falando só do que a gente viu. Mas a China, o governo, ele tem o número total. Aí você tem um monte de consultorias independentes que vão falar assim: nessa região aqui a gente achou esse valor, mas a gente pode estar errado. E aí o chinês ele fala, então tem esse número cor-de-rosa, que é igual a inflação brasileira, né? Você acha que a inflação brasileira é 6% ao ano?
Vamos lá, seja sincero comigo. Você acha que de começo de 2000 até do começo de 2023 até o fim de 2023, você acha que as coisas que custavam R$ 10 elas passaram a custar R$ 10,60? Foi esse o aumento de preço que você viu acontecer? Não. Não foi. Então, o número do governo. Só que aí a gente não tem uma consultoria independente para falar assim, galera, o número oficial do Brasil é 6, mas a inflação, na verdade, foi 13, tá? Então, tudo que você achou que você ganhou do CDI, você se fudeu, você tomou no cu, porque você está tendo exatamente o mesmo poder de compra que você tinha antes. Não existe uma consultoria independente que fale isso no Brasil, a gente só acha. O chinês, ele tem o relatório do Partido Comunista e ele tem as várias consultorias e ele finge que ele acredita no governo e ele faz a vida dele se basear naquele que ele acha que faz mais sentido para ele. É isso que eles dizem. Eles não falam, a gente baseia a nossa vida na consultoria independente. Eles vão falar assim, não, mas aí a gente escuta e aí a gente se baseia naquilo que a gente acha que faz mais sentido. Parece que até essa parte do discurso é ensaiada. E, sinceramente, se eu tivesse que falar desse jeito, estando no meu país crescendo, melhorando cada vez mais, eu não teria problema nenhum. Mas isso sou eu, Fausto, e você pode me chamar de paga-pau de comunista autoritário. Então é muito importante a percepção do chinês em relação ao que o país está fazendo e a confiança, o nível de confiança que eles têm no governo. Então, assim, você não me dá liberdade, eu não posso falar mal de você, mas você está fazendo o que eu acho que a longo prazo faz sentido para a gente e que vai nos perpetuar nesse mundo aí, porque nós somos o império mais antigo que existe. Ok. E aí, você tinha um presidente que vivia tretando com a China, que vivia recebendo autoridades americanas para conversar sobre segurança, que pegava um monte de financiamento e um monte de armamento e um monte de equipamento para treinar tropa, para ser um porco-espinho, para conseguir se defender de um ataque chinês. E esse cara, ele vai lá conversar com o Xi Jinping. E o presidente atual, ele é odiado pela China e eles ficam se bicando falando assim, você não presta não, hein? Você é um ingrato, você não entende que vocês são China. Então eles ficam se bicando no público, dando a impressão que a China e Taiwan não se dão bem, que podem entrar em guerra em qualquer momento, uma coisa que ambas as populações não acreditam que seja viável, possível, provável. O chinês não acha que isso vai acontecer. Então, caso acontecesse, os chineses eles se sentiriam profundamente traídos. Depois de 2 anos de observação dessa população, eu posso dizer que o governo talvez não caia, mas a população da China ela vai se sentir tremendamente traída caso a iniciativa da China de fazer um ataque militar com perdas de vidas, com desgaste das duas populações, com a morte de muitos chineses. O povo chinês vai se sentir absurdamente traído porque não é isso que ele está esperando que aconteça, porque ele vê uma guerra retórica na qual não se pode acreditar, que é de interesse, que ele não está interessado em entender o que é. Ele só sabe que o taiwanês e o chinês são chineses, são do mesmo povo, são da mesma etnia, falam o mesmo idioma e tendem a conviver em paz a longo prazo e estão estreitando laços através do comércio e do intercâmbio econômico e não ideológico militar. E aí esses dois caras se encontram e o ex-presidente de Taiwan fala assim, porra, vocês têm que entender que nós é tudo mesmo povo, e assim, não tem cabimento ter uma guerra ao redor, nesse estreito ou ao redor dele, porque os dois lados pertencem à China e nós somos o mesmo povo. Então, os protagonistas da treta, eles estão dizendo, nós somos iguais e nós vamos nos aproximar e vamos estreitar laços, e embora a gente tenha influências externas querendo nos separar, a gente não vai se separar. Isso no encontro oficial, que é noticiado, que é veiculado e que vai para a imprensa interna e externa da China, quer dizer muita coisa. Quer dizer muita coisa. Não significa que Taiwan vai quebrar laço com os Estados Unidos amanhã. Não significa. Mas isso traz tranquilidade e previsibilidade ao povo chinês e taiwanês que está falando assim, pô,
o presidente oficial ele está mantendo a treta do discurso, mas o ex-presidente que ficava mantendo a treta no discurso enquanto ele era presidente, ele está indo lá apertando a mão do cara falando que nós é tudo parça, que nós é tudo do mesmo sangue, que nós é tudo parente. Então, porra, talvez esse negócio aí que a gente fica escutando que é uma conversa que não dá para acreditar porque conta-se muita mentira, porque tem muita politicagem, talvez seja só politicagem mesmo, porque no dia que o cara desceu do cargo dele, ele veio no civil aqui, né, falar que tá tudo bem entre a gente. Isso daqui passa muita previsibilidade, confiança para o chinês de que eles de fato estão no caminho certo, vai fazer com que as empresas queiram estreitar laços, porque eles vão sentir essa segurança e essa previsibilidade. Você não vai abrir uma empresa na Argentina se você acha que vai ter guerra de Brasil e Argentina no ano que vem. Você não faz isso. Mas se você vê o ex-presidente chegando no teu país e dizendo que nós é parça, você vai falar, talvez compense eu levar, eu abrir uma empresa lá, uma filial lá, ou começar a produzir para vender diretamente para lá, porque talvez o meu maquinário não seja inutilizado num eventual momento de guerra e sanções. Essa é a leitura de Fausto, eu posso estar completamente enganado. E eu acho que assim, a China e Taiwan, elas vão meio que virar uma coisa só por interesse e afinidade mesmo, que Taiwan vai continuar se destacando, mas ela vai ter um mercado consumidor muito maior na China do que na própria Europa. E você que tem ações da Apple, você deveria se preocupar, porque se estoura uma guerra nessa porra e Taiwan não... Desculpa o meu linguajar, é que eu sou uma pessoa chula. Se estoura uma guerra e Taiwan decide tomar o lado da China e virar as costas para os Estados Unidos, amanhã Taiwan está sancionado. Eu não acho que isso vai acontecer. Os Estados Unidos não tem condições de declarar uma guerra contra a China e Taiwan. Não tem. Isso não vai acontecer. Mas se Irã oblitera Israel, toma uma bomba... Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas se der uma merda e Taiwan falar, Estados Unidos, estou de mal, você tem que vender as ações da Apple um dia antes. Fique esperando Taiwan falar que vai virar as costas para os Estados Unidos. Aí você vende as ações da Apple um dia antes. Por que um dia antes? Porque os telefones da Apple que você compra são muito melhores do que todos os chineses. Só que eles são feitos em Taiwan. Às vezes eles são montados na Índia, mas eles são os elementos de alta tecnologia, eles são todos feitos em Taiwan. E se Taiwan vira casaca e existem sanções num cenário de guerra, aí a Apple ela vai continuar detendo a tecnologia que faz o iPhone. Só que aí sabe o que ela vai fazer? Ela não vai poder comprar de Taiwan, ela vai comprar de quem? Aí ela vai pegar essa tecnologia, porque ela faz o design, e vai abrir fábricas em Detroit. Sabe quando que os caras vão conseguir produzir iPhone no volume que os paga-pau de Apple demandam? Pelo preço que eles querem pagar? Nunca. Não vai acontecer. Você vai perder aí 5 anos de liderança da Apple. E aí... Eu tenho certeza absoluta que vai ter meia dúzia de fanboy comprando porque é da Apple, mas vai estar comprando umas carroças muito inferior e vai estar pagando muito mais caro. Porque se hoje já é caro só pelo valor agregado, porque eles estão comprando barato de Taiwan e pagando barato na montagem na Índia, ou seja, os Estados Unidos ganham, a Apple ganha dinheiro, a Apple ela tem o dinheiro que ela tem justamente porque ela está comprando barato e está te vendendo caro porque você vê o valor, você reconhece o valor e a superioridade do hardware deles e do software deles. Numa situação de guerra, eles não vão ter acesso, eles não vão conseguir te entregar com a mesma qualidade e não vão conseguir te entregar pelo mesmo preço. Aí você vai ficar puto, frustrado e você vai lá e vai comprar um chinês. E não é só com a Apple que vai acontecer isso, vai acontecer isso com inúmeras outras empresas e produtos. Então, assim, a gente já está no mundo em que o dólar, o valor do dólar, o dólar está correndo no cheiro.
Aí você fala, nossa, Lula é um imbecil, olha o preço do dólar, quanto tá valendo. E você não entende que o dólar caro é do interesse da nossa elite, mas que o real ele está muito mais lastreado em soja e em riqueza real do que o dólar, que está spamado pelo mundo inteiro e que se todo mundo sacar e quiser comprar alguma coisa não tem o que ser comprado pela quantidade de dólar que tem. Então, ter ações da Apple hoje é um duplo risco que você corre. Ter dólar, que por si já é um risco, e ter uma empresa cujo único ativo, que é a tecnologia, está completamente na mão de Taiwan, China, Índia e países que numa situação de guerra podem simplesmente serem sancionados, ou nunca ninguém pensou isso na história da humanidade, sancionarem Estados Unidos. É porque Estados Unidos é o sancionador, é o que faz o iraniano ter a vida de iraniano. Estados Unidos é o sancionador que faz o cubano ter uma vida de cubano. Estados Unidos é o sancionador que faz o venezuelano ter uma vida de venezuelano. Estados Unidos é o sancionador que faz a Rússia. As sanções dos Estados Unidos na Rússia não causaram o efeito que eles queriam que causassem. E a gente está entrando num mundo em que os Estados Unidos não é mais poder hegemônico e o sancionador amanhã pode estar sendo sancionado. E se ele for sancionado e ninguém quiser vender barato para ele as coisas que vendem, os Estados Unidos não vai ter o que vender, a não ser que ele corra para tirar o atraso da indústria dele. E se ele não correr para tirar o atraso dessa indústria, as empresas dele vão se desvalorizar muito numa moeda que já não tem valor nenhum. Então, você quer ganhar dinheiro com a Apple, ganhe, mas você esteja preparado para vender um dia antes de Taiwan virar as costas para os Estados Unidos. Esse é o recado. Pense bastante. Não, mas invista aí numa moeda forte, porque a China é comunista e não dá para... cansado de ter que estopar na China. Como é gostoso ver aquele cara se fudendo no mercado chinês.